Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café, o Chopp Gelado. Deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se você está no Spotify, dá uma avaliação pra gente, 5 estrelinhas, para que esse conteúdo possa chegar cada vez em mais pessoas. Se você também puder, manda pro seu amigo e até pro seu inimigo, porque às vezes ele melhora e sai de perto de você e se livra desse cara aí, meu. Hoje eu tô aqui, episódio 63, Anderson. 63, hein, meu? Olha aí. Muita coisa, né? Costumo dizer que eu aprendo bastante com o podcast e é uma oportunidade para mim. Imagina para você com todos esses conteúdos aí. Então aproveita, põe em prática, porque o que leva você do conteúdo pro resultado é a ação. Então, bora lá. Hoje eu tô com o Caio aqui. O Caio, posso dizer que é um grande amigo já, um dos caras mais corajosos desse podcast, o único cara que aceitou tomar uma dose de uísque aqui comigo. Então hoje não vai ser água, café e chopp gelado. Vai ser água, café, chopp gelado, uísque e o que tiver mais para beber. Porque tem muito assunto pra gente conversar. O Caio eu conheci através do Denis Levati, através aí da Alpop, que a gente vai conversar um pouquinho. Caio, fica à vontade para se apresentar aí para nossa audiência e obrigado por estar aqui. Adalto, obrigado pelo convite, para mim é uma honra, me sinto em casa aqui e eu não poderia deixar de abrir com um brinde, né, cara? Isso aí, ó. Mas eu sou um super fã do conteúdo que você faz, então para mim vai ser uma alegria imensa trocar essa ideia com você, com a sua audiência e trazer para o mercado tudo que a gente tem feito, tudo que tem experimentado. Eu sou natural de uma cidade bem pequena no interior do estado de São Paulo, chamada Dracena, perto da divisa com Mato Grosso do Sul. E eu sempre trilhei a minha jornada no segmento de tecnologia. Então eu fundei uma empresa desenvolvedora de software, já tem 18 anos no mercado. Ela trabalha tanto no mercado nacional quanto internacional, continente africano. E a gente sempre teve o sonho de desenvolver negócios de impacto social. E foi então que ali no final de 2017, um grupo de urbanistas da cidade de São Paulo nos procurou e apresentou uma ineficiência no mercado de locação principalmente. Essa ineficiência dava conta do seguinte problema. Você tinha, por um lado, muitos imóveis vagos para locação e, por outro, uma demanda muito expressiva de pessoas querendo alugar. E foi daí de olhar para esse problema, inclusive o primeiro território que a gente pesquisou foi a Zona Leste de São Paulo. A gente alugou um imóvel ali ao lado da Vila Carrão, do metrô, e trabalhamos com a população que passava por ali. A gente trazia para o imóvel, fazia um grupo focal. E então a gente descobriu que, na verdade, as pessoas até podiam pagar pelo seu imóvel. O que elas não tinham era uma empresa ou uma entidade que fizesse e corresse o risco dessa transação. Então foi aí que eu fui picado pela abelha do mercado imobiliário, né? Que quem entra não sai mais. O bichinho do mercado imobiliário. Tive a honra de te conhecer, o Levati nos apresentou. E desde então que eu venho trabalhando nesse mercado, focado exclusivamente. Minha outra empresa, eu sigo no conselho dela, né? Mas desde 2018 eu me dedico full time a trazer moradia para as pessoas que mais precisam. São aquelas pessoas que têm uma renda informal. Você deve conhecer muitos casos, né, na sua experiência de quase uma década aí. Mas esse é um resumo da minha trajetória. Desde então que nasce a Alpop como uma empresa pró-mercado para trabalhar junto com as imobiliárias. E a Alpop tem um significado nesse nome, né? Sim, a Alpop vem de aluguel popular. A gente quer trabalhar a moradia popular para aquelas pessoas que mais precisam. Trazendo, por um lado, mais negócio para as imobiliárias, né? E, por outro, uma oportunidade de moradia digna para as pessoas. Você sabe que quando a gente pesquisou aqui na região da Zona Leste, a gente viu que tinha um mercado informal muito grande. E esse mercado informal ele tem algumas características, então havia até muitas vezes casos de violência na hora da cobrança, coisa parecida, né? Então foi com esse ímpeto de estruturar uma empresa voltada para o mercado de locação que a gente montou a Alpop. E eu te digo, a gente não começou como uma empresa que protege o pagamento, a gente começou como imobiliária, que era para conhecer todo o ciclo imobiliário, desde a captação da vistoria, para conhecer todas as dores. Mas é isso, estou engateando nesse mercado, né? E vamos lá, vocês começaram, bem bacana entender isso, até para validar, né, que quando uma empresa nasce, a importância de você entender um modelo para poder entregar um serviço melhor, né? Exato. E aí vocês criaram um modelo de imobiliária para entender esse ciclo, né?
Exatamente. Qual foi o maior desafio que você entendeu? Qual a etapa ali que você falou, cara, aqui esse ponto da locação é crítico aqui? Cara, todos. Eu vou te falar a minha é. verdade. Porque, cara, eu falava, imagina, alocar imóvel. Pô, eu aluguei imóvel minha vida inteira, conheço tudo. Cara, eu não conhecia nada. O mercado imobiliário, cada imobiliário é de um jeito. Cada cidade tem uma característica e dentro da cidade, cada bairro, cada imobiliária tem um processo. Então, assim, o que me fascina nesse mercado, e certamente é algo que para você que está há muitos anos é comum, mas para mim não me fascina, é a quantidade de inovação que existe no próprio mercado, dada a característica local de cada imobiliária. Então, assim, eu aprendi a captar imóvel, eu não sabia o quão difícil era captar imóvel. Eu aprendi a fazer uma vistoria de entrada que tinha que ser muito bem feita. Eu aprendi que a imobiliária tem um papel fundamental no mercado, que é mediar as relações conflituosas. A relação proprietário-inquilino, muitas vezes, ela tem um conflito de interesse. E aí, quando vinham com esse papo, não, nós vamos acabar com a imobiliária, corretor, eu falava, gente, não tem como fazer isso. Porque essa relação eu senti na pele. Aprendi todo o ciclo até chegar numa etapa que chama rescisão. E aí eu aprendi para valer, sabe? Aí que eu vi onde estava o problema. Então eu te diria que tudo para mim foi uma novidade. A complexidade do mercado é muito grande. E quando a gente fala do mercado de locação, Caio, é legal também citar a parte administrativa, né? Perfeito. Porque quando a gente fala de locação, a gente não fica amarrado somente na figura do corretor ou da corretora. Porque a figura do corretor e da corretora, ela está numa etapa comercial da coisa. Ela está numa etapa ali do atendimento, da visita, da negociação da proposta, contrato e tudo mais. Mas aí a gente avança para depois disso se tornar uma etapa administrativa, né? E dentro desse processo da alocação existe também a figura das pessoas que trabalham com o administrativo, né? Cara, e essas pessoas são muito importantes para manter a boa relação durante o contrato. Você colocou isso muito bem, porque tem o pré-contrato, durante o contrato e o pós-contrato. E o pessoal do administrativo faz um trabalho primoroso, né? Que é fazer todo aquele atendimento, lidar com a questão da manutenção do imóvel. Tem muitas regiões onde as pessoas, aí me refiro a proprietários, inquilinos, não conhecem tão bem essa relação e às vezes é difícil você convencer aquele proprietário que ele precisa fazer uma determinada manutenção, que é de responsabilidade dele. Então, assim, o papel da imobiliária é vital para a qualidade do mercado. Não é à toa que o mercado imobiliário é bastante pulverizado, ou seja, tem muitas imobiliárias, porque realmente esse papel ele é fundamental no nosso mercado, né? Na moradia. E assim, eu estou aí há mais de 10 anos no mercado imobiliário, mas trabalhando de fato com locação a gente começou em 2017. Uhum. E aí a gente teve um parceiro que iniciou esse trabalho de locação, que foi o Ademir, que hoje não está aqui mais com a gente, mas ele que iniciou essa ideia, esse encorajamento meu e do Denis de começar com a locação. Porque antes da gente começar com locação, Caio, o que a gente tinha na nossa cabeça que são aquelas crenças criadas com base no que a gente vive, né? A gente tinha na nossa cabeça que locação era algo trabalhoso e que não valia a pena. Então, cara, uma crença criada ali para mim e para o meu sócio. A gente tem um time comercial para venda e a gente falou, cara, não vamos colocar energia nessa questão de locação, porque isso é problema, porque foi assim que a gente foi ensinado. Então a gente sempre focou no feijão com arroz que a gente sabia fazer muito bem feito, até que veio a crise de 2017 da Caixa Econômica Federal e a gente teve que sambar para alguns lados. Um deles foi locação, que foi onde o Ademir trouxe essa ideia para a gente, cara, vamos olhar para isso daqui, que isso daqui tem valor. E a gente entendeu, falou, cara, mas Ademir, a gente não tem expertise aqui, você topa vir com a gente nisso daqui? E ele falou, cara, vamos lá. E aí a gente veio nesse caminho. Hoje a gente, cara, enxerga a locação como algo primordial. Tem até algumas pessoas que trabalham no mercado de locação que dizem, se uma imobiliária não tem locação, é uma imobiliária que vai fechar, a gente só não sabe quando. Não estou falando que isso é uma certeza, estou falando que são coisas que a gente escuta, mas é só para trazer a ideia da importância da locação para dentro do negócio da imobiliária. E a gente começou a trabalhar com isso. Eu, precisamente, estou trabalhando com a parte de processo, estruturando o processo de locação mais a fundo agora, nesse momento. Então, pequenas solicitações elas se tornam grandes problemas por conta, talvez, da forma emocional que as pessoas recebem isso. Como que você vê isso? Você também entende que é um ponto que a gente precisa entender do emocional das pessoas que estão envolvidas com essa parte de locação?
Adalto, é fundamental, cara, olhar para esse lado. Você tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes a pessoa que chega para conversar na imobiliária, ela passou um dia difícil. O Brasil não é um país, ele é um país cheio de violências simbólicas. Então, de repente, aquela pessoa passou por uma situação não tão agradável e ela vai chegar já num nível de estresse um pouco maior. Então, a questão emocional no atendimento, separar o problema objetivo da forma com que ele chegou até você é a dica número 1 para quem trabalha no pós-atendimento ou então naquela operação do dia a dia, que é estressante, claro que é. A gente está lidando com a moradia das pessoas, não é uma coisa... estou lidando, sei lá, com um maço de cigarro do cara. Não, é moradia, onde o cara mora. Então, tanto o proprietário quanto o inquilino tem essa sensibilidade maior a essas questões. Então, se a imobiliária estiver preparada para acolher emocionalmente, separar o problema objetivo das questões emocionais, certamente vai resolver muito mais fácil. As pessoas vão ficar muito mais felizes. E nesse ponto de trabalhar a questão do processo que eu estou te falando, a gente começou... Você repara que muitas vezes a gente está preocupado em achar o culpado, né? Verdade. E na verdade, o ponto não é achar o culpado, é achar só qual é o problema a ser resolvido. Cara, você tem total razão. Achar o culpado não resolve nada. Exatamente. E quando a gente fica parado no culpado, o problema ele não vai ser resolvido. Então, cara, primeira ideia aí, se você está passando por um desafio, tira a ideia de tentar achar um culpado. Vamos buscar a solução aqui para resolver isso. Exatamente. E, cara, você tocou no ponto, né, da locação, que vocês entraram depois. Eu não vejo melhor momento para ter uma operação de locação do que agora, do que nos últimos anos. Porque, principalmente, a quantidade de ferramentas que existem, cara. Então, poxa, você não quer lidar com inadimplência. Você tem uma série de soluções muito boas, amplas, que estão no mercado há anos e que podem resolver seu problema. Não quero lidar com a parte da vistoria, quero uma vistoria mais profissional. Poxa, você pode plugar uma série de soluções tecnológicas e focar no que é o core business da imobiliária, que eu sinto que ninguém vai substituir, que é justamente o relacionamento. É o cafezinho. Cara, é a mediação, é o entendimento, essa compreensão sensível do cliente, é ser ouvido pro cara. Entender que hoje a locação de hoje é a venda de amanhã, que vocês entendem tão bem disso, né? Então eu creio que se a gente observar o mercado do ponto de vista estratégico, não há melhor momento para as imobiliárias desenvolverem seus braços de locação, dada a variedade de soluções. E o relacionamento continua se mantendo super importante, né? Cara, é o principal. É o principal. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, a gente tem lá o setor de vendas, e aí esse setor ele se divide aí muitas vezes em terceiro, lançamento, e a gente tem aí a parte de locação. Quando a gente está numa estrutura imobiliária, eu vou te falar que a maior parte, quando a gente envolve tecnologia e ferramenta, isso vai para o setor de locação. Você tem essa percepção também? Por que você acha que isso acontece? Vendas, as pessoas não se preocupam tanto com ferramentas para melhorar o desempenho, melhorar o processo, ou porque locação realmente exige que isso esteja presente? Locação exige, do pouco conhecimento que eu tenho do mercado ainda, mas eu vejo que o ciclo da locação ele é mais longo, portanto, e ele é mais volumoso também. A locação, para te começar a gerar o resultado, precisa ter volume, né? Então, a coisa quantitativamente, não em termos monetários, mas em termos de quantidade de cabeça, é muito mais volumoso. Então, eu sinto que a locação é privilegiada. E a venda, cara, vai depender muito da região, depende muito da imobiliária, mas o que eu percebo, a Upop estando presente em muitos estados, em cidades pequenas, né, é que muitas vezes a venda acontece muito na relação do corretor que ele conhece, ele desenvolveu aquela carteira de relacionamento dele, e isso é que faz a diferença. Talvez por aí que a ferramenta não seja tão ainda importante, as soluções ainda não tenham penetrado tanto, né? Mas essa, como eu disse no começo, o mercado imobiliário é heterogêneo. Ele muda. E você trouxe aí da ideia da alocação do corretor ter o cliente na carteira dele, né? E é muito bacana isso, porque assim, se o corretor entende esse jogo, eu tenho o cliente na minha carteira. E tendo o cliente na minha carteira, eu sei aonde ele mora hoje, qual o perfil de imóvel ele está morando, qual que é a renda desse meu cliente, qual que é a estrutura familiar dele,
ou seja, eu entendo que atende esse cliente. Logo, se tem um lançamento na região ou um imóvel como uma oportunidade, eu consigo falar para esse cliente, ó, vem para cá agora. Porque eu já tenho todas as informações pertinentes para esse cara. E aí eu consigo trabalhar e ter a locação como um ponto para venda futura. E se você mantiver um relacionamento ativo, cara, você vai fidelizar. Qual é o corretor que não quer ter o cliente fidelizado? E o cliente hoje que comprou um imóvel, amanhã ele é o proprietário do imóvel. Então, essa visão que você traz ampla, às vezes eu sinto falta no mercado. Isso aí, parabéns, viu, cara? Porque vocês têm uma visão aqui fantástica de olhar amplamente e nos resultados de médio e longo prazo. Eu tenho uma coisa que para mim é muito clara. O mercado imobiliário é médio e longo prazo. Quem entra no mercado imobiliário pensando em curto prazo, não vai ter resultado. Vai ter porque o mercado imobiliário, às vezes, o cara compra ou aluga de uma jornada que foi atendida por corretores que falharam muito com ele, ele caiu e comprou, alugou com você. E acontece. O mercado é generoso para todo mundo, né? Mas é jogo de médio e longo prazo. Por isso que a gente fala muito de posicionamento, de você ter um bom atendimento. Então não dá para você entrar no mercado, corretor, corretora, ou o dono de imobiliária que está entrando nesse mercado de locação, ou até o dono de imobiliária que já é antigo e está sentindo perder carteira de locação para imobiliária nova. Você precisa entender o seguinte, é médio e longo prazo, mas você precisa começar hoje. Qual o resultado que você quer ter lá na frente? Você precisa plantar esse resultado hoje. O resultado que você quer para a sua vida futuramente, ele começa hoje. Exato. E precisa ter consistência, né? Precisa ter começo, meio, fim, persistência com consistência. Acho que isso faz a diferença. Caio, você trouxe uma coisa aí curiosa. Talvez, acho que você foi a primeira pessoa que eu ouvi isso, mas refletindo aqui enquanto no nosso bate-papo, realmente isso deve ocorrer demais, que é os proprietários tirarem os inquilinos do imóvel até de maneira violenta. Cara, acontece. E muito num cenário do proprietário alugar o imóvel direto para o inquilino. Exato. Eu quero trazer algumas coisas dentro desse cenário que o entendimento muito... Qual é o cenário que leva o proprietário a alugar direto para o inquilino? Você tem isso desenhado? Você tem quais são as dores? Qual que é a visão? Talvez, será que o proprietário entende que é uma falta de serviço da imobiliária? Ou ele enxerga como uma vantagem dele... porque eu quero um calção, quero já os 3 meses aqui, eu vou usar esse... Qual que é a percepção que você tem? Cara, vou primeiro estabelecer os limites da minha análise para não generalizar. Sim, né? Importante. Então, qual é o limite da minha análise, do meu conhecimento? Nós ficamos 30 dias no imóvel na Zona Leste, conversando com trabalhadores que ali passavam, com lideranças religiosas, pequenos empresários. Então, a gente fazia o que se chama grupo focal. A gente organizava um café, pagava R$100 por participação e começava a trabalhar. Como é que é a alocação, etc. O que surgiu nessa pesquisa, que de novo, né, para a nossa audiência entender, ela é uma pesquisa qualitativa, localizada na Zona Leste de São Paulo, de compreensão, portanto, cheia de limites. Mas o que aparecia ali, infelizmente, era, mas as imobiliárias aqui do bairro, elas dão golpe na gente. Caramba! E aí, que tipo de golpe? De repente, aquele predinho que tem lá o condomínio, a imobiliária, não, passa para cá que eu vou pagar para o senhor, e ficava com o dinheiro do condomínio. Então, isso é o que apareceu na pesquisa. Essa era a maior resistência. Não era resistência, que era algo que a gente achava, do inquilino, por ter que pagar a taxa de administração. Não é. Inclusive, eu aprendi um termo aqui na Zona Leste que eu não conhecia, que os inquilinos falavam assim, o que é difícil para a gente é o adiantado, que é o calção. Eu não conhecia por esse termo, o adiantado. Então, todo mundo foi categórico no grupo dos inquilinos de dizer, olha, para a gente o que pesa é o adiantado, a gente tem o dinheiro para pagar o aluguel. E aí a gente perguntava, mas e a imobiliária, a taxa? Tal? Não, isso não é um problema. Né? Porque, é claro, a taxa quem paga é o proprietário, mas isso acaba encarecendo o valor do aluguel. Sim. E os proprietários, mais de um grupo, o que eles traziam como argumento principal era de terem tomado golpe do mercado. E claro, aqui, não sei se é
real, etc., mas foi esse argumento que apareceu na pesquisa. Uma pesquisa ampla, tem uma caracterização territorial, são mais de 80 páginas, a UPOP nasceu dessa pesquisa. Mas aí eu vou te trazer uma análise minha sobre essa pesquisa limitada, regional, que vocês tiveram. O inquilino, ele fala assim, ó, eu levei o golpe da imobiliária. O proprietário fala O proprietário. E o inquilino fala que a imobiliária pediu adiantado, né? Uhum. E o que ocorre muitas vezes, é de imobiliários que realmente trabalham esse dinheiro e na hora que o inquilino fala assim, vou sair, o cara se desespera, mas não tem. E aí fica sobre esse ponto realmente. E esse tipo de pesquisa, eu vou compartilhar uma coisa aqui com você. Por que a gente abriu a imobiliária na Vila Matilde? A gente sempre teve esse desenho de expandir posicionamento e eu fui conversar com o gerente de uma loja que roubaram meu carro, fui comprar outro carro. E ele falou, cara, vocês precisam ir para Vila Matilde, o atendimento lá é muito ruim. Pô, que interessante. Tem imobiliária que não abre aos sábados, tem imobiliária que fecha na hora do almoço. E aí, fizemos um estudo de mercado para entender número de apartamentos, tal. E ele falou, inclusive, coloquei numa imobiliária lá que tá 2-3 anos para vender e não vende. Foi na minha casa, falou que eu tenho que fazer a averbação, que é a construção. E aí a gente foi lá, fez análise da documentação dele e falou, cara, sua documentação tá redonda, você não precisava nem fazer essa averbação. Ele falou, não acredito, fizemos uma avaliação e aí por conta desse todo trabalho pedimos a exclusividade, ele deu em 2 meses, a gente vendeu não esse imóvel só, a gente vendeu 2 imóveis dele. Entendi. E aí a gente falou, cara, vamos entrar nessa região, conseguimos uma oportunidade no imóvel muito bacana lá, entramos. E é muito importante você fazer essa pesquisa, né? Dentro disso, recentemente fui fazer uma tatuagem lá na mesma região da Vila Matilde. E o tatuador falou assim, cara, eu falei, agora a gente tá com uma imobiliária aqui também. Ele falou, aonde? Eu falei, cara, ali do lado do mercado tal. Ele virou pra mim e falou assim, é a imobiliária do telão? Porque a gente colocou um telão na frente, né? Então a gente já tá conhecido, as pessoas estão falando da imobiliária do telão. Que animal, pô. E até eu inclusive falei pros corretores, quando vocês forem se apresentar, fala que é a imobiliária do telão. Uhum. Porque se as pessoas estão falando, isso já tá... Pegou. Eu falei, é legal. Ele falou, cara, ainda bem, porque tá faltando imobiliária aqui. A imobiliária X que tinha ali fechou, agora tá numa portinha pequenininha. Percepção do cliente, não é a minha percepção. Talvez os caras estejam quebrando. Porque eles eram grandes, fecharam lá, ficaram uma portinha pequena. A outra imobiliária aqui nunca conseguia alugar um imóvel lá porque eles sempre negaram. Agora tem uma outra imobiliária, cara, que eles estão vindo forte, hein? Eu falei, por quê? Tá cheio de placa na rua deles. Olha aí. Interessantíssimo. Então é a percepção do cliente. Então quando a gente fala de uma pesquisa, é da gente entender o público que a gente quer atingir, o que ele tá falando pra gente. Cara, é fundamental isso. E aí nasce um negócio, como nasceu o Pop, né? Exatamente. É dali que a gente tinha uma afirmação, Adalto, que era comum nos grupos, foram vários grupos que a gente desenvolveu, que o inquilino falava assim, alugando direto com o proprietário. Sobe o preço do tomate, o cara sobe meu aluguel. Então, assim, havia uma política de subida de preço, escalada de preço, que não seguia a regra do jogo. E daí a importância da imobiliária. Aí que eu ia te falar. Entendeu? Quando você tem o contato, a locação direta com o proprietário, quando sobe o preço do tomate... O cara sobe o preço do aluguel. Porque muitas vezes, esse proprietário que não deixa na imobiliária... Cara, e se você deve ter essa análise também, muitas vezes esse proprietário, ele tem algumas casas desse tipo. Sim. E é a única fonte de renda dele. Sim. Então, se ele vê que as coisas estão aumentando, da onde que ele vai tirar esse aumento? Ele aumenta no aluguel. E aí, muitas vezes, ele não tem um contrato. Isso. Ele não tem nada para deixar seguro. E aí, qual é o risco do inquilino? Ou você vai se adaptar ao que eu quero, ou você vai precisar sair da minha casa. E vai pra rua muitas vezes, Adalto. E vai pra rua. Porque não tem outra opção, às vezes. Né? A realidade da maioria da população brasileira é uma realidade bastante difícil, né? Se você parar pra pensar que são 40 milhões de pessoas com renda informal, cara, é muita gente, né? São quase 70 milhões de negativados. Então, assim, tem uma...
Tem um mercado gigantesco para locação popular que muitas vezes eu vejo as imobiliárias não explorando adequadamente. Explorando no melhor sentido, trabalhando nele, né? E hoje a gente olhando para um cenário que assim é muito melhor você ter uma empresa garantindo, né? Esse apoio da locação aí até para o proprietário, né? Muitas vezes até para o inquilino, né? Sim. E para a imobiliária também, essa parceria dentro desse jogo que é o aluguel. Exato. Porque hoje a gente está falando aí de um nível de endividamento que bateu os 80% da população, né? Sim, exatamente. Então é importante a gente ter esses parceiros como o Alpop para estar junto nessa jornada, né, Caio? Cara, importante, tem muita solução no mercado. Tem Alpop, tem Creditas, tem Credipago, tem uma série de empresas que trazem soluções boas, confiáveis, que mais do que proteger contra a inadimplência, permite que a imobiliária bote o foco no negócio. Porque se eu tivesse a minha imobiliária ainda, cara, eu não ia querer ficar atrás de inadimplência cobrando cliente. Eu quero captar imóvel no foco da minha estratégia e captar cliente. É isso que eu quero fazer, botar contrato para dentro. Eu não quero ter que ficar abrindo sinistro, ter que ficar cobrando, nada disso. Eu quero fazer negócio. Então, eu acho que o mercado imobiliário tem uma grande oportunidade, um mercado ainda inexplorado e uma gama de soluções para locação que trazem eficiência para o próprio negócio, aumentando as margens. Então, assim, é um cenário bastante positivo. E, cara, locação é sempre locação, né? As pessoas precisam morar, né, meu? E para imobiliária é um fluxo de caixa, né? Quando Total. você trabalha só com venda, você não tem fluxo de caixa. Exato. Não tem previsibilidade, né, cara? E aí o jogo é diferente, você não consegue fazer... qual é a previsão que eu vou fazer para o meu negócio? Será que eu consigo fazer um investimento aqui? Será que eu consigo contratar alguém aqui? Eu não tenho fluxo de caixa, não consigo prever. Exatamente. E foi o que a gente aprendeu, foi o que a gente viveu, o que a gente vê muito. Então, locação, eu até ouvi recentemente, até o Rosalvo Barreto falou isso. Legal. Né? Que você tem que olhar como uma empresa que tem um negócio de locação. Uhum. Não é pensar só na imobiliária, eu tenho um negócio de locação. Exatamente. É um colchão financeiro que você cria para sua operação. Porque todo o ciclo imobiliário é dependente de fatores macroeconômicos, todo. Mas compra e venda é mais sensível, né? Claro que a locação vai oscilar aqui e ali, a inadimplência, depende do emprego, nível de renda. Mas a compra e venda, cara, ela é muito sensível. Então, assim, o barco vira um pouco, a compra e venda dá uma... Então, a locação é importantíssima, né? E você vê que existe uma diferença aí dentro do contexto da locação, mas do nível econômico, popular, o cara que já está mais disposto a pagar um médio padrão ali de vida, o cara que está disposto a ir para o interior, entender essa moradia. Cara, eu vou vir para o interior, quero buscar qualidade de vida com a minha família, mas eu quero entender se é isso que eu quero para mim. Uhum. E é um movimento, por exemplo, que existe muito em Vinhedo ali, né? Existe as demais. Pessoas não vão e compram, as pessoas vão... Alugam primeiro. Entendem o lifestyle ali, se vai funcionar para a família, se vai funcionar para o dia a dia dele e depois fazem um investimento de compra, né? Isso é comum, Adalto. Comum. É uma oportunidade de você conhecer o local, verificar, como você disse, se vai dar ali o lugar que você gostou das pessoas do local e aí depois você toma a decisão de compra, que é uma decisão pesada, né? Assim, é uma decisão muito importante. Então, o aluguel, ele é uma etapa na compra, cara. Eu passei por isso recentemente. Eu aluguei e depois comprei, né? Então, e você diz muito bem isso, né? Que o aluguel é uma etapa da compra. O cara que hoje aluga, amanhã é proprietário e depois vai ser o cara que você vai fidelizar. E mais que isso, eu vejo as imobiliárias, e isso a Alpop tenta trabalhar muito, as imobiliárias não trabalham só com moradia. Isso pode parecer estranho. Mas a imobiliária, ela está dentro da casa das pessoas. Está dentro, seja no aluguel, na compra e venda. Será que a imobiliária não pode se transformar num canal de mais serviços? Mais serviços financeiros, por exemplo? Você está dentro da casa da pessoa. É o bem ali mais precioso. Desde a época que a gente morava nas cavernas, já devia ter corretor de imóvel alugando caverna, entendeu? Porque, cara, é muito importante. Então, a Alpop tem na sua visão... trabalhar a moradia junto com as imobiliárias, mas para que as imobiliárias consigam aumentar suas margens com base em produtos financeiros que a gente vai lançar no mercado. Cara, isso é sensacional, porque assim, incrível. Porque você começa a entender, é o que a gente fala do upsell.
Exatamente isso. É o LTV. Exatamente, cara. Como que você consegue gerar mais recursos financeiros através do mesmo cliente que você já teve um custo de aquisição para trazer ele para dentro da sua casa? Exatamente. Você imagina, Adalto, o seguinte, você tem uma carteira de locação. Será que não seria legal você que já lida com a locação dessa pessoa, a moradia, oferecer de repente para ela, por meio de um parceiro, um crédito para essa pessoa? Porque essa pessoa usa o cartão de crédito. Qual que é os juros do cartão de crédito? Será que esse cara que mora com você não pode, de repente, por meio da imobiliária e um parceiro por trás te dando a segurança, desenvolver uma linha de crédito para esse cara? Para que ele tenha ali um evento de liquidez ali pequeno que ajuda ele naquele mês e que ele não vai pagar uma taxa exorbitante. A imobiliária, somente a imobiliária, tem essa capacidade. O banco não está na casa das pessoas. A imobiliária está lá dentro. Ela conhece o imóvel, conhece o proprietário, conhece o fluxo da locação. E isso fideliza o cliente. E ela sabe o começo, o meio e o fim. Todo ele. Dessa jornada. Todo ele. Exatamente. E como isso. eu falei, ela sabe qual é a tipologia do imóvel, tipologia da família que compõe, que está lá dentro. Tudo. Você sabe, inclusive, claro que esse é um dado muito sensível e não pode ser utilizado, certo? Mas você sabe o padrão de consumo de energia, de água, porque é preciso monitorar, né, se as contas foram trocadas a titularidade. Então, assim, é como se a imobiliária... Eu não enxergo mais imobiliária por esse nome, eu não sei qual vai ser o nome. Mas a UPOP enxerga imobiliária com outra visão. São empresas que estão dentro da moradia das pessoas e que podem trabalhar produtos financeiros, porque, afinal de contas, né, a gente tem que ser bem prático. O Brasil é muito fraco de crédito. O Brasil não tem crédito abundante. Por mais que não pareça, né? Cara, parece que não, mas não tem crédito abundante para as pessoas. Então, comparativamente, claro. Será que a imobiliária não pode ser, com um parceiro adequado, uma mudança nesse jogo? Né? Principalmente para o inquilino. Você sabia que muitas pessoas, olha que coisa engraçada, tem como dignidade ter um cartão de crédito com limite? Exatamente, cara. Exatamente. Eu vou te contar um caso que aconteceu no Conecta. A gente estava com o stand da UPOP e a pessoa que estava lá fazendo a limpeza, ela leu e falou, eu não consigo alugar e vocês foram nossos parceiros, até tentaram buscar um imóvel e tal, aí no fim acabou que a pessoa desistiu da locação. Mas, cara, igual aquela pessoa tem muitas no mercado, muitas, que não tem chance de alugar seu imóvel, que não tem acesso a crédito barato, porque não venha me dizer que acesso a crédito é pagar 200%, 300% por ano. Isso não é acesso a crédito, isso é estelionato. Né? Então, a nossa visão é desenvolver o mercado de moradia com as imobiliárias, pró-imobiliária, pró-corretor de imóveis, para que a imobiliária seja nossa parceira nessa visão maior de disponibilizar crédito para as pessoas. E com isso você transforma a sua operação de locação em algo muito maior. E que tenho certeza, agente financeiro nenhum terá condição, porque não está dentro da casa da pessoa. E aí eu vou te trazer uma outra pergunta e entender qual a sua visão sobre isso. Eu concordo, por quê? A imobiliária, como você falou, dentro da casa das pessoas, a imobiliária junto com um parceiro levando essa solução, trazendo muitas vezes uma dignidade que a pessoa nunca esperou ter. Aí qual que é a importância da imobiliária nesse cenário para a comunidade? É muito importante. A imobiliária ela tem o DNA da comunidade. É engraçado isso, mas você sabe exatamente qual é a demanda, você intui quase. Você que está na sua região, no seu plano estratégico, você tem a intuição das coisas. Por mais que você pesquise, etc. Mas a imobiliária é um ponto de equilíbrio dentro daquela comunidade. Por isso que essa atividade é muito importante, cara. E por isso que quando a gente ouve esses relatos, mas a imobiliária me aplicou um golpe, eu fico muito triste. Dada a importância. Poxa, gente, não é a vendinha do seu João, é a imobiliária, lida com a casa das pessoas, é o lugar onde as pessoas moram. É o patrimônio, muitas vezes, o único da pessoa. Durante a pandemia, enquanto a gente ainda tinha um braço de operação imobiliária, existia uma família que era proprietária de um imóvel. Eles vendiam pastel na feira lá em Campinas. Uma família de 3 mulheres negras.
e elas eram as proprietárias, elas pagavam o financiamento de onde elas moravam com o aluguel que alugava com a Alpop. E a inquilina perdeu o emprego. Pois a Alpop conseguiu manter aquela inquilina por 6 meses sem que ela precisasse nos pagar, depois ela foi acertando. E isso garantiu toda uma cadeia de benfeitoria na nossa comunidade, porque nós somos de lá. E a gente entende, a gente sabe o que é a feira do Cambuí, por exemplo. Talvez nossa audiência não vai entender o significado, mas conectando... Vai, porque a gente tem muita gente de Campinas que escuta. Ah, então maravilha. Conectando com o que você trouxe, essa é a importância do negócio que está localizado no terreno, entendeu? Não é uma coisa virtual e que não tem identificação ali com o local. Eu enxergo dessa maneira, cara. Sim, mas dentro do contexto, por exemplo, o que eu entrego para a comunidade? Porque assim, não é só esperar que o cliente entre para que eu consiga gerar valor. Você acredita que a imobiliária ela precisa olhar para fora e entregar valor para a comunidade para poder também receber esse público e falar, cara, quais são as ações que você comunica com as pessoas da comunidade? O que sua marca representa para a comunidade? Cara, é isso que vai te trazer cliente. Né? A melhor venda você faz quando você não quer vender. Então, se você é uma empresa que se preocupa com a sua comunidade, de repente cuidar de uma praça vai atrair as pessoas para aquela praça e aquelas pessoas de repente precisam alocar um imóvel. Então, é preciso sempre ter o negócio integrado com o entorno. Não existe mais essa coisa de eu não ligo para o que está no entorno. De repente, vou erguer aqui um prédio de 60 andares numa rua que só passa um caminhão por vez. Não dá, gente. Isso aqui acaba com a dignidade das pessoas, com a vivência, qualidade de vida, tudo isso. Então, eu acredito que a imobiliária que amplia essa visão e consegue articular ações no território, quem faz isso muito bem é a Alelo. A Alelo tem programas maravilhosos de movimentação da comunidade que estão todos eles no entorno do negócio principal. Para quem olha de fora. Sim. Mas para quem olha mais atentamente, fala, esse é o negócio principal. Então, você está coberto de razão nesse comentário. O que você enxerga para o mercado de locação aí para os próximos anos, né? Olha, enxergo demanda sempre muito alta. Não acho que essa demanda tenha queda. Eu acredito que o mercado popular seguirá em alta, principalmente pelo novo programa Minha Casa Minha Vida. Tem mais a ver, claro, com a política pública de aquisição do imóvel, mas tem uma perninha também relacionada à locação. Eu acho que a imobiliária que pretende crescer, ser relevante no seu contexto, no mercado, vai unir compra e venda com locação. Não vejo essas coisas separadas, assim como eu sei que você não enxerga, Adalto. Sim. E olha que engraçado, tem um público muito específico agora vindo para compra de imóvel na planta, que é o público que está procurando um imóvel, um público novo, que está procurando um imóvel não para morar. Para quê? Para investir. Caramba, sério? Dentro do contexto que, nessa facilidade, eu consigo comprar e com esse valor da parcela, se eu alugar esse imóvel, eu pago e... alguém paga esse imóvel para mim. Interessante, muito interessante. Então a gente vai ter também uma boa parte de imóveis vindo para investimento. Uhum. E aí é muito bacana a gente ter uma parceira que vai olhar e falar assim, legal, eu consigo garantir para você aqui, se esse inquilino em algum momento passar por um desafio financeiro, eu vou estar junto com você até que ele consiga se restabelecer. Exatamente. Que foi o caso do case que você trouxe aqui agora, né? Sim. Então, é a imobiliária analisar caso a caso também quando apresenta uma garantia para o inquilino, né? Para o seu cliente, exatamente. O que eu advogo muito para o mercado, sempre que a imobiliária vai apresentar uma garantia, que ela não apresente a Alpop, que ela apresente a sua marca. Porque o cliente ele não sabe quem é a Alpop, não sabe. Ele quer saber se a imobiliária que ele está alocando tem o aluguel garantido. Então, assim, por favor, não usem a Alpop. Usem a marca da imobiliária para trazer ao mercado aluguel garantido, antecipação do pagamento, é a sua imobiliária. Apresente o milagre e não o santo, né? Exatamente, é a sua imobiliária. A minha missão é estar sempre por trás dessas operações, garantindo que você possa focar em trazer cliente por um lado e segurança por outro.
e fortalecer a marca da sua imobiliária. Se a imobiliária é forte, é a UPOP forte junto. Fala um pouquinho aí pra galera os diferenciais da UPOP, o que vocês estão trazendo de novidade, de segurança para quem tem uma imobiliária, quer trabalhar com locação, com uma boa liquidez e segurança para sua carteira. Cara, aquelas imobiliárias que trabalham com a UPOP já são 250 no Brasil, são 23 estados, mais de 100 cidades. O que elas têm com a UPOP, além da proteção financeira do contrato de locação, é o fato de que a UPOP fica responsável por todo o ciclo de cobrança. Então a imobiliária acaba não tendo que se preocupar com essa dimensão do processo de locação. Como eu já fui imobiliária, eu sei o quão chato é ficar cobrando. Porque às vezes para você abrir um sinistro, você precisa cobrar. Você precisa comprovar que você cobrou, aí tem que abrir o sinistro, aí tem uns dias. Se a sua imobiliária não protege o aluguel proprietário, o proprietário vai ficar te ligando, cadê o meu dinheiro? Então a UPOP foi formatada para que, além de trazer a proteção financeira contra inadimplência, a gente é responsável por emitir os boletos para a sua imobiliária. A gente é que vai atrás do cliente. Deu despejo, eu que vou mover esse processo. Eu não quero que a imobiliária se preocupe com nada, eu sou o parceiro financeiro dessa imobiliária. Essa é talvez a parte que tem a pretensão de aliviar a operação da imobiliária. Por outro lado, a gente tem uma tecnologia única que consegue, é claro que nem sempre, aprovar clientes que têm renda informal e que tem uma ou outra negativação no nome. E que é um bom percentual de pessoas a nível Brasil, né? É o maior percentual, se você levar em conta que você não pode negativar uma criança. Então, a população economicamente ativa do Brasil é 90 milhões, tem 70 milhões de negativados. Então, por aí você observa o potencial desse mercado. Isso aí, Caio. Se você puder deixar uma dica aí para a galera do mercado imobiliário, qual que é a dica que o Caio deixa para essa galera? Olha, a dica é que vocês sigam a DF, porque os caras têm uma visão estratégica muito importante, olhando o aluguel como uma etapa da compra e venda, e que observa o mercado no seu mínimo detalhe, olhando para o território, entendendo territorialmente como que a imobiliária pode se expandir. Essa é a dica que eu dou. Olhem para quem inova no mercado, para quem tem a mente aberta. E trabalhem em locação. Locação parece o patinho feio das coisas, mas eu sinto que é porque muitas vezes você ainda não descobriu a beleza do negócio. Porque locação, na verdade, dentro do mercado imobiliário, ela é pouco comentada, né? Exatamente, você tem toda a razão. Então a gente precisa levantar essa bandeira aí, trazer mais sobre esse assunto, mais sobre esses conteúdos para fomentar que é algo muito bom. Exatamente, fechado, meu amigo. Caio, muito obrigado. Eu que te por agradeço. estar nesse dia, nesse bate-papo, nesse bom copo de uísque. E é isso aí, precisando da gente, estamos aí. Eu queria só te fazer uma pergunta pra gente seguir aqui. Eu já sei qual que é a sua resposta, mas... Então vai. Pra você, água, café ou chopp gelado? Chopp gelado. É, isso aí. Galera, mais um episódio no ar, muito bacana aqui, um episódio pra falar de locação, pra falar sobre comunidade, sobre a importância da imobiliária pra comunidade, pros clientes que estão aí à volta. Muito bacana. Lembrando, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão, no Spotify. 5 estrelinhas pra gente dessa moral, porque corretor, muitas vezes você sabe o que fazer, sabe como fazer, você só não faz e por isso não tem resultados. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.